Boa noite a todos. É, quem me conhece, né? Eu sou Masayuki, né? Sou distribuidor independente da Enagic, atualmente 6A2. E hoje eu estou com essa honra de estar aqui substituindo, né, o Daidiro para ser anfitrião dessa reunião, tá? Então o Jean vai estar auxiliando aqui a gente, chamar aqui para compartilhar aqui com a gente todo esse conhecimento. Professor, uma pessoa que eu admiro bastante, gosto, tem uma energia muito boa, da Bahia, professor Nogueirol, engenheiro químico, tá bom? Então, com você aí, Nelson. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou com muita saudade do nosso curso avançado, porque no curso avançado é outra pegada, outra energia, porque tem essa interação, a gente pode olhar no olho, perceber o comportamento e ter o feedback da galera ali ao vivo e tal. Hoje nós temos assim outras informações. Essa é uma pergunta recorrente e que quando o distribuidor, eu vou falar com meu primo que é médico, eu vou falar com o vizinho do amigo do meu cunhado que é gastro, eu vou falar com tal pessoa que é enfermeira que é da área de saúde. E aí todo mundo faz essa pergunta para o distribuidor. De que adianta beber água alcalina se o estômago é ácido e vai chegar no estômago e vai neutralizar? Como essa pergunta é uma pergunta recorrente, então o Daigiro ele me pediu para abrir hoje falando sobre esse assunto, sobre esse aspecto e, e espero poder tirar de uma vez por todas essa dúvida que fica na cabeça do distribuidor, ou tem distribuidores no grupo, certamente tem pessoas que ainda não têm a máquina, que estão experimentando a água, ou que estão verificando, ainda tomando sua decisão. Eu tenho certeza que a partir de hoje todo mundo vai tomar a decisão de ter sua máquina o quanto antes. E se não, ir bater na porta de algum distribuidor para poder levar semanalmente água Kangen para casa para começar a beber essa água. Tá? O estômago realmente é ácido, tem um ácido muito forte que é o ácido clorídrico. Esse ácido, a gente já fez as experiências da água na apresentação e a gente vê que o ácido tem um poder muito mais forte do que o alcalino. Tanto que a gente bota um pouquinho do refrigerante na água Kangen e rapidamente ela acidifica. Certíssimo. Na hora que eu bebo um copo de água Kangen e ele bate no estômago, neutraliza. Isso é um fato. Então, é por isso que muitos médicos e pessoas, biólogos e pessoas da área de saúde, e químicos até, fazem essa mesma pergunta. É uma pergunta que faz total sentido. Então, é por isso que eles fazem. Só que muitos deles não vão estudar a fisiologia da digestão, a fisiologia do estômago, a fisiologia de todo esse processo, a histologia de todo esse processo a fundo. Então, hoje a gente vai fazer a fundo, quer dizer, não tão a fundo, tá? Não com tantos termos técnicos, mas para poder tirar a dúvida de todos vocês. Primeira coisa é o seguinte: hidratação. Todos os tecidos do nosso corpo, eles são capazes de absorver água. Concorda? Existem alguns tecidos que são mais capazes de absorver a água do que outros, que é o caso das mucosas. Então, quando eu coloco água na minha boca, eu já começo a me hidratar. Se eu faço um bochecho, alguma coisa assim, se eu faço um gargarejo, eu estou hidratando. Quando eu coloco água na minha boca, e se eu coloco se essa água é uma água Kangen,
é uma água hidrogenada, o efeito antioxidante da água Kangen já começa a operar na minha boca. Quando eu degluto, engulo essa água, ela vai passar primeiro pelo meu esôfago, antes de chegar no estômago. E uma parte dessa água vai começar a ser absorvida também e hidratar o meu esôfago. E o que tem na água? Tem íons alcalinos. E esses íons alcalinos, alguma parte dele já começa a ser absorvido na boca e já começa a ser absorvido no estômago ou no esôfago antes de ingressar no estômago. Então, eu já tenho algum efeito da água Kangen no meu organismo antes mesmo de chegar no estômago. Beleza? Vamos para frente. Aí ela bate no estômago. Outra coisa muito legal, que eu gosto muito de chamar a atenção, vocês sabem que o principal fator antioxidante da água Kangen, vocês já viram isso no Mentor Kangen e em outras oportunidades. O principal fator antioxidante da água Kangen é o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular, nada retém ele. Uma garrafa de vidro, um maço inox, como é o caso dessa aqui, possa reter por um pouco mais de tempo. Então, quando eu boto a água Kangen na minha boca, o hidrogênio que tiver ali, ele quer ir para o espaço. Para ir para o espaço, ele vai ter que atravessar os meus tecidos. Então, ele vai penetrar na minha bochecha, nos meus olhos e tudo que tiver mais perto para poder fugir e ir para o espaço. Só que no meio do caminho ele vai encontrar coisas para reagir. Então, onde tiver radical livre, ele já vai fazer seu efeito antioxidante. E qual é a estrutura que eu tenho a estrutura vital que eu tenho mais próxima da minha boca? Minha cabeça, e dentro da cabeça, meu cérebro. Então, já na boca, a água Kangen, com o seu grande poder antioxidante, já vai começar a causar antioxidação no meu cérebro, nos meus olhos, nos meus ouvidos, e em toda a estrutura biológica. Para trabalhar. E aí ela vai descer pelo esôfago, espalhando elétrons, espalhando hidrogênio molecular por toda a estrutura. E aí eu tenho tireoide, eu tenho glândulas, eu tenho estruturas extremamente importantes do pescoço para cima que já estão sendo antioxidadas mesmo antes da água Kangen chegar no meu estômago, mesmo antes da água Kangen chegar no meu intestino. Tá? Então, isso é muito legal. Mas agora vamos para o estômago. O estômago tem mais ou menos esse formato. Ele é uma bolsa, ele parece até aquela gaita de fole que os escoceses usam. Então, o que ele tem? Garganta, desce um canal chamado esôfago, e o esôfago vai conectar aqui com uma válvula chamada válvula cárdia. Ela fecha, ela mantém o estômago fechado, para que o suco gástrico ele não retorne, ele não respingue no esôfago. Porque quando o alimento cai aí, uma coisa que começa a acontecer, tem músculos aí, então o estômago começa a se movimentar, é involuntário, a gente às vezes nem sente. O estômago começa a se movimentar. Ele vai funcionar como um mixer. Ele vai misturar esse bolo de alimento aí com o suco gástrico. Ele vai começar a misturar. Então, nesse processo de mistura, se a tampa não estiver bem fechada, respinga suco gástrico no esôfago. Então, muita gente chama, esse é chamado de refluxo, porque está retornando do estômago, coisa que não devia. E o nosso esôfago não tem proteção, o estômago é protegido, ele é revestido com um muco especial que protege ele do suco gástrico, mas o esôfago não. E é por isso que a gente sente azia, a gente sente aquela queimação. A queimação é porque algo não está bom no estômago e essa válvula cárdia não está fechando direitinho. Então, tem muitas formas da gente melhorar isso aí,
mas é só para vocês entenderem. Eu tenho uma tampa em cima, que é a válvula cardio, e lá embaixo eu tenho um esfíncter, que é o chamado piloro, que é outra válvula que fecha, tá? Então, eu fecho embaixo e fecho em cima, eu fecho o meu reator, o meu digestor, o meu estômago está fechado. Na hora que isso acontece, começa a jorrar suco gástrico e vai ficar um tempo aí jorrando suco gástrico, que é extremamente ácido, extremamente corrosivo, só que vai ficar fechadinho durante 30, 40 minutos, que é o tempo que leva aproximadamente para a digestão começar a acontecer. Aí vai quebrar proteínas, vai fazer todo o processo de modificação do alimento e vai matar bactérias que estejam presentes aí, vai fazer todo o processo. Com 2 líquidos fundamentais. A pepsina, que ela vai fazer todo o trabalho de digestão das proteínas, e o ácido clorídrico, porque, na verdade, o que acontece? Jorra uma substância no suco gástrico chamado pepsinogênio, que é inerte, e com o ácido clorídrico, esse pepsinogênio vira pepsina, e esta pepsina, então, começa a fazer todo esse processo de digestão das proteínas e de alguns carboidratos, enfim, vai fazer todo o processo de digestão. Vou tentar não ser muito técnico, tá? Então, esse suco gástrico vai misturar, e depois vai jogar esse bolo alimentar para o intestino. E lá o intestino vai começar a absorver os nutrientes e, enfim, mas não vamos para o intestino ainda. Vamos ficar aqui no estômago, porque a pergunta é: água Kangen é alcalina, o estômago ácido, o que acontece? Neutraliza e não causa efeito nenhum. Beleza. Vamos agora jogar um microscópio nesse estômago, jogar uma lupa e vamos fazer uma ampliação agora no tecido que reveste esse estômago, ok? Nós estamos fazendo um corte aqui, não sei se vocês acompanham o meu mouse, eu estou fazendo uma ampliação dessa área e fazendo um corte que eles chamam, esse é um estudo histológico, a gente vai entender como é que o estômago funciona. Aqui é a mucosa e a parede do estômago. Ele tem vários furinhos, certo? Cada furinho desse tem uma bolsa como essa, que tem algumas células que são especiais. Gente, olha, o Criador realmente é maravilhoso. Quando a gente vai estudando a biologia e a fisiologia do corpo humano, a gente vai ver que máquina sublime é o corpo humano. Então, nós temos várias células, essa glândula que eu estou fazendo aqui, mais uma ampliação. Eu fiz uma ampliação para cá, para você entender que tem várias glândulas, joia? Depois eu estou fazendo uma ampliação da glândula aqui para o outro lado, para vocês entenderem. Várias células especiais vão produzir um conjunto de substâncias específicas para digerir cada tipo de macronutriente, seja carboidrato, seja proteína de um tipo, de outro. Enfim, junto com isso, nós vamos ter a produção do ácido clorídrico, tá? E nós vamos ter a produção lá do pepsinogênio, que depois vai virar pepsina. Tudo isso é um suco gástrico. Gente, não pense que o que tem dentro do nosso estômago é ácido clorídrico. Tem bastante ácido clorídrico, mas fundamentalmente vai ter um monte de enzima para poder fazer a digestão dos nutrientes. O ácido clorídrico é um componente a mais. Então, essas glândulas vão se encher no momento, guardem isso, no momento da digestão. Essas glândulas vão ser estimuladas e vão jogar esse suco gástrico dentro do estômago. As pessoas costumam imaginar que o estômago é uma bolsa cheia de ácido clorídrico e que fica lá esperando o alimento cair. Não é assim que funciona. O estômago normalmente ele está vazio. E ele se enche de suco gástrico
por alguns estímulos. Nós vamos ver esses estímulos. Então, isso é muito importante, tá? E aí nós vamos agora, dentro dessa... nunca me esqueço da explicação que o Saquita me deu. Tem umas bolsinhas dentro do estômago e tal. E agora a gente vai entender o que são essas bolsinhas. Uma estrutura extremamente importante que tem dentro dessa glândula gástrica é essa célula chamada célula parietal. Essa célula ela é fantástica. Guardem esse nome, porque aí quando vocês disserem para o médico, não, mas a célula parietal faz a troca, beleza? Você diz assim, a célula parietal faz a troca. Aí ele vai ficar confuso e vai dizer, tá, agora eu entendi. Então vamos lá, célula parietal. Antes da gente ir para a célula parietal, eu estou colocando esse gráfico aqui para mostrar o seguinte. Existem algumas coisas que fazem com que o estômago seja estimulado a produção, a secreção, a atividade de secreção, que é jogar suco gástrico para fazer o trabalho. E existem estímulos para inibir a secreção. Então, se existem estímulos para ativar a secreção e estímulos para inibir a secreção, nós podemos entender que tem horas em que o estômago se enche de suco gástrico e tem horas que o estômago se esvazia de suco gástrico. Quais são os estímulos para gerar suco gástrico? Tem um estímulo que é no cérebro, é quando eu estou com fome, quando eu penso em comida, quando eu sinto o cheiro e tá perto de meio-dia e que eu passo ali na frente do lamen e sinto aquele cheirinho, ou passo na frente de uma churrascaria ou de uma hamburgueria. Então, são estímulos cerebrais que vão, através do nervo vago, disparar um comando para o cérebro. Está na hora de comer, eu quero comer. E ele começa a produzir suco gástrico, porque ele instintivamente acha que você vai comer, tá? Acabou de chegar um yakisoba aqui em casa, eu já estou produzindo ácido gástrico, suco gástrico aqui. Quando eu tenho perda de apetite, quando eu estou deprimido e quando eu estou concentrado em alguma coisa de trabalho, etc., e não estou pensando em comida, então eu tenho um comando de inibição desse fator que faz a excreção. Isso na cabeça, certo? Eu tenho uma fase que é gástrica, que ela começa na boca. Quando eu coloco comida na boca, quando eu coloco alguma coisa na boca, eu tenho sensores que sabem que aquilo é um carboidrato, que aquilo tem uma proteína ali, que tem uma gordura ali. Então, ele está mandando esses comandos. E aí eu tenho, dentro do estômago, eu tenho sensores que vão ver como é que está o pH desse estômago. Esse pH está alto? Está 4, 5, está acima da média, que é entre 1,5 e 2,5. Esse pH está alto? Está alto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou mandar um sinal, e aí vem um determinado hormônio, que eu vou falar sobre esse, e ele vai fazer com que haja esse estímulo. Ou seja, toda vez que o pH, guardem isso, toda vez que entra comida e ele percebe que o pH sobe, entra comida e ele percebe que o pH sobe, há um estímulo para secretar ácido gástrico, suco gástrico. Joia? Por outro lado, quando o pH fica ácido demais, guardem isso, que isso é muito importante para o que a gente vai ver na frente. Quando o pH fica ácido demais, então eu tenho um estímulo contrário, para inibir. Eu vou dizer para as minhas glândulas gástricas e para a minha célula parietal, já chega, já deu, para de produzir, beleza? Então, eu tenho pelo pH, se o pH sobe, produz. Se o pH cai demais, chega, já está bom. E também lá no intestino, quando deu o tempo da digestão e que abre o piloro,
e que começa o bolo alimentar se deslocar para o intestino, há sensores ali também que vão identificar como é que está o pH desse bolo alimentar que está indo para o intestino, se está legal ou se não está, se tem muita gordura, se não tem muita gordura, e se a digestão foi bem feita ou não foi bem feita. Se não foi bem feita, ele vai mandar um estímulo dizendo, olha, joga mais suco gástrico e mexe mais isso aí, porque o que está vindo para cá não está bom. E é justamente por isso que a gente tem aquela sensação de má digestão, fluxo, etc., porque a digestão não foi muito bem feita, não deu porque talvez eu não esteja com minha saúde bacana, ou talvez eu fiz uma refeição, tipo assim, um sarapatel, um mocotó, uma rabada, uma feijoada daquelas e tal. E aí, depois, por fim, eu comi uma azeitona e aquela azeitona deu tudo aquilo. Eu tenho essa sensação. Então, percebem, eu tenho 3 fases aí que me controlam, ou o estímulo, ou a inibição desse estímulo de produzir suco gástrico. Beleza? Agora vamos à joia da coroa. A joia da coroa é a tal da célula parietal. Eu botei um esquema aqui para a gente entender como é que essa célula parietal ela funciona. A célula parietal ela é responsável por produzir ácido clorídrico na digestão. Então, preciso que vocês percebam, de uma vez por todas aqui, não tem ácido clorídrico dentro do estômago. Dentro do estômago vai ser produzido ácido clorídrico sob demanda. Precisa, produz. Não precisa, não produz. Joia? Então, quem manda nisso aqui são esses 3 hormônios aqui, fundamentalmente esse amarelinho chamado gastrina. Então, o nervo vago vai mandar sinais para aumentar ou diminuir esses hormônios aqui, especialmente a gastrina. Então, quando eu tenho reflexos para estimular a produção de ácido, de suco gástrico e, consequentemente, de ácido clorídrico, o que eu tenho? Eu tenho um aumento dessa gastrina. E aí eu estimulo a essa célula parietal a trabalhar. Se eu tenho um sinal, já chega, então eu vou reduzir a gastrina e eu vou dizer para a minha célula parietal, pare. Agora vamos entender o que a minha célula parietal faz. Qual que é a mágica que ela faz. Vocês estão vendo algumas reações químicas aí. Nosso corpo tem circulando no sangue e circulando no plasma. A gente tem gás carbônico, que é CO2. A gente tem água circulando. E a gente tem vários íons circulando no nosso corpo. O nosso sangue, o nosso plasma, tem uma quantidade de sal circulando, que são íons, equivalente à salinidade da água do mar. Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem todos esses íons circulando no nosso sangue e no nosso plasma. A nossa célula parietal, ela está entre a mucosa e o que a gente chama de lúmen gástrico, que é a parede do estômago, e o nosso plasma. Então, de um lado está o plasma, no meio, protegido pela mucosa do estômago, está a célula parietal e na outra ponta está o estômago propriamente dito. Quando essa célula recebe um determinado estímulo, ela faz uma reação, tem uma catálise aqui dentro, e faz uma reação entre a água e o CO2, produzindo ácido carbônico. E esse ácido carbônico, como está numa solução, aumenta o pH e eu tenho produção de íon H+, porque é um ácido. O pH é ácido, o pH é baixo. No pH baixo eu tenho mais concentração de quem? De H+. Então, eu tenho essa quebra da água, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Está vendo aqui? H2O mais CO2 forma ácido carbônico, que é um ácido fraco. E esse ácido fraco, ele consegue disponibilizar um H+. E esse H+, ele é liberado, esse íon, para o
o estômago. E aí ele faz uma troca para poder ficar em equilíbrio. Ele coloca um H+, e ele pega um potássio ou sódio. O nome disso aqui é bomba de próton. Muita gente já ouviu falar. Tem alguém na sala que já tomou omeprazol, pantoprazol, etc. Gente que tem azia, gente que tem refluxo, gente que tem desconforto, úlcera gástrica, etc. O que é que essa medicação faz? Ela inibe essa ação da bomba de próton para produzir menos ácido clorídrico. E depois vai dar demência senil, vai dar problema sério que é disfunção erétil, vai dar um monte de problema para a saúde do nosso corpo ao longo prazo usando essas medicações. Porque você está inibindo um processo mágico, um processo natural do corpo, tá? E veja, então essa bomba de próton, o que ela faz? Ela joga um H+ e retira um potássio ou um sódio. E ele vai pegar um cloreto, porque lembra, eu tenho cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio no meu plasma. Ele vai pegar um íon cloro e vai jogar no estômago. Aí você pergunta, gente, o ácido clorídrico ele é tão corrosivo, e onde é que fica armazenado isso? Como é que isso poderia corroer o corpo inteiro, não é verdade? Então, eu teria que ter um tanque, um local de armazenamento do ácido clorídrico? Não tenho. Ele é feito na hora, ele é produzido na hora, dentro do estômago, percebe? E toda vez que uma quantidade de ácido clorídrico é produzido, porque na química tudo é em equilíbrio, toda vez que uma quantidade de ácido clorídrico é produzido, ou seja, se eu joguei um H+ para cá, eu fiquei com um HCO3- aqui, que esse aqui é o íon do bicarbonato. Então eu tenho bicarbonato. Eu peguei um CO2 e transformei em bicarbonato. Para neutralizar o bicarbonato, eu vou ter que usar quem? Esse potássio aqui. Então, quando eu produzo um HCl, um ácido clorídrico para cá, 1 mol de ácido clorídrico, uma quantidade de ácido clorídrico para cá, eu produzo para cá, para o plasma, a mesma quantidade de bicarbonato de sódio, de bicarbonato de potássio. Então, toda vez que eu acidifico aqui, eu alcalinizo aqui. Então, existe um processo de alcalinização do nosso plasma e dos nossos tecidos a cada vez que eu produzo ácido clorídrico. Puxa, que legal! E onde que entra a água Kangen aí? Percebam o seguinte, toda vez que eu faço uma alimentação, que eu faço uma ingestão de uma dieta que é extremamente ácida, comidas industrializadas que tem corante, que tem acidulante, que tem estabilizante, leite de caixinha, e iogurte, e carne, e cereais, e farinhas, etc. Eu estou colocando coisas ácidas no meu estômago. Se eu estou colocando coisas ácidas, eu vou produzir menos ácido clorídrico. Não é verdade? Porque eu tenho menos estímulo, porque o meu estômago está medindo o pH do que tem ali dentro. Se eu produzo menos ácido clorídrico, eu alcalinizo menos o meu corpo. Então, toda vez que eu como, por exemplo, se eu comer uma dieta alcalinizante, com muitas folhas verdes, com muitas verduras cruas, usando... tem várias dietas alcalinizantes, mas usando brotos, broto de bambu, broto de feijão, etc. O que acontece? Esse bolo alimentar, quando chega no meu estômago, ele vai elevar mais o pH. Esse pH, de fato, vai neutralizar, vai formar uma coisa ácida ali dentro. Mas, por tabela, o que é que vai acontecer do outro lado? Como vai produzir mais ácido clorídrico, vai alcalinizar mais o nosso sangue, vai alcalinizar mais os nossos tecidos. E é por isso que quem tem hipertensão, começa a melhorar da hipertensão, as artérias começam a ficar mais revigoradas, retomar a elasticidade e a gente começa a melhorar de artrite, de artrose e de todas as doenças crônicas que são decorrentes da acidose. Então, e onde é que entra a água Kangen? A água Kangen entra aqui, elevando o pH.
Então, quando eu bebo água, 2, 3 litros de uma água pH 9,5, eu vou estimular a cada digestão, a cada refeição, a cada lanchinho, eu vou estimular uma maior produção de ácido clorídrico. Consequentemente, de forma indireta, eu vou aumentar moderadamente o meu pH do sangue e dos meus tecidos. Gente, isso é fantástico, mas a gente vai mais para frente, tá? O nosso metabolismo gera substâncias ácidas que precisam ser neutralizadas. O fato da gente respirar, fazer ginástica, se alimentar, e tudo está gerando resíduos ácidos no nosso corpo. Eles, em excesso, vão se cristalizar e vão formar doenças diversas, as mais diversas doenças que vocês podem imaginar, tá? Quanto mais acidez, mais doenças. E existem alimentos, e existe a água cândida, que geram resíduos alcalinos no nosso corpo. E esses resíduos alcalinos são matéria-prima para neutralizar a acidez. Então, esses resíduos alcalinos não entram apenas no nosso corpo através da alimentação. E essa alcalinidade não entra no nosso corpo exclusivamente através dessa troca da célula parietal. Lembra? São substâncias, são fatores botânicos e são íons extremamente desejáveis na nossa dieta. Magnésio, cálcio, potássio, lítio, sódio, ferro, todos esses metais que eu estou falando para vocês. Todos esses metais são metais alcalinos e que são substâncias que vão ser utilizadas pelo nosso corpo para uma série de equações químicas e, inclusive, para neutralizar os resíduos ácidos. Isso vem junto com o alimento e vem junto com a água Kangen também. Então, esquecendo o pH, a água Kangen é rica em cálcio, magnésio, potássio e todos esses íons que eu estou falando para vocês. E isso vai passar para o intestino. E isso vai ser absorvido no intestino. E isso vai dar matéria-prima para o nosso organismo fazer as neutralizações necessárias. Então, nós temos também resíduos alcalinos que entram no nosso processo digestório e que vão ser absorvidos no intestino. Então, não se trata só de neutralizar o pH no estômago. Se trata de eu estou dando resíduos ácidos para o corpo e eu preciso dar matéria-prima alcalina para o meu corpo neutralizar esses resíduos ácidos dentro do seu próprio metabolismo, que não acontece dentro do estômago. O metabolismo não é dentro do estômago, é nos outros órgãos, nos outros tecidos, dentro do próprio intestino. Beleza? Então temos um fator mais além pela qual a água Kangen, além da troca iônica na célula parietal, nós temos que a água Kangen também vai fornecer para o meu corpo e para o meu intestino matéria-prima alcalina para todo o processo intestinal de absorção e para depois facilitar o meu metabolismo. Joia? Então, eu trouxe esse desenho aqui, que é o desenho do nosso sistema digestório, e aqui ele faz um balanço hídrico, tá? Diariamente, isso aqui é uma média, ao longo das refeições e lanches, nós entra em termos de água, 2 litros por dia, entra no nosso sistema, sai do corpo e é jogado dentro do estômago, cerca de 2 litros por dia de água no suco gástrico. Passado vem a bile. A bile é o detergente e também ele entra como neutralizante. Agora ele vai precisar neutralizar a acidez, que vem lá do estômago. Então a bile é mais meio litro de água junto com a bile. E aí eu tenho o suco pancreático, que aí vem insulina, uma série de outras enzimas e uma série de outras substâncias, é mais 1,5 litro, tá? Estão somando? Por favor, façam a soma aí. A saliva é mais 1,5 litro, tá? E aí eu tenho outras secreções que são próprias do intestino, mais 1,5 litro, tá? E o intestino, ele começa a pegar a água de volta, ficar num sistema fechado. No intestino, ele joga para o corpo 8,5 litros de água. E lá no cólon, o cólon, que é já a parte final do intestino, é lá o nosso esgoto, ainda vai reaproveitar mais 400 ml, tá? E junto com as fezes, a gente perde mais
100 ml, estando normal, estando aquela coisa padrão Bristol que o doutor Laí Ribeiro fala. Então, tem dias que eu saio do banheiro e digo, galera, hoje foi o dia de um Laí Ribeiro Signature. Então, quando as fezes são aquelas fezes compactas, bonitas, estudadas, não adianta ficar torcendo o nariz, não, gente. Todo mundo que faz, olha. Isso aí é verdade. Quem faz, vê. Então, ali tem 100 ml, beleza? Então, se a gente fizer a conta, a gente vai entender que eu preciso ingerir 2 litros e meio de água todos os dias. Senão vai ter uma perda muito grande. Porque parte dessa diferença que está aí vai sair junto com a urina, vai sair junto com a transpiração, com a respiração. Legal? Legal esse esquema, né? Muito interessante. Eu gostei muito dele, por isso que eu reservei ele aqui para vocês. Mas vamos lá. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, junto com o que eu falei do estômago, para que vocês anotem uma coisa, que é a melhor forma de beber água Kangen para a gente ter o melhor resultado possível e o resultado mais rápido da desinflamação, da desintoxicação, da alcalinização do nosso corpo. 2 copos antes do café da manhã, 3 copos ao longo da manhã, 3 copos ao longo da tarde, 1 a 2 copos à noite. Simples, né? Só isso. Mas aí tem que marcar, fazer, criar esse hábito, tá? Tipo, colocar um alarme no celular, enfim, para poder manter esse hábito. Mas onde está o segredo? É que a cada vez que eu for fazer um lanchinho, que eu for tomar um suco, beber uma água de coco, comer um pastel, tomar um caldo de cana, toda vez que eu for fazer ingestão de algum nutriente, macronutriente, comer um bolo, fazer o meu almoço, a minha janta, tomar a minha sopa, toda vez que eu for ingerir qualquer coisa dessa, eu suspendo a água 30 minutos antes até 30 minutos depois. Guardem isso porque se eu fizer isso, primeiro, eu vou evitar refluxo, joia? Vou evitar azia, vou melhorar a qualidade da minha digestão, vou melhorar a minha qualidade de vida. Ah, tem gente que almoça tomando suco, bebendo água, etc. Primeiro, enche o estômago até a tampa e começa a prejudicar aquela válvula. E aí a pessoa está tendo azia, acha que é por causa da acidez do estômago. E não é, é porque é glutão. É aquele que só para de comer depois que sente doer, né? A gente tem que comer a quantidade suficiente para nos alimentar, nos nutrir. Mas façam isso. Suspendam a ingestão de água, especialmente água Kangen. Vou comer meia hora antes, não bebo mais água Kangen. Só volto a beber água Kangen meia hora depois. Gente, sabe o que é que nós vamos fazer com isso? Esse é o grande segredo. Nós vamos beber água Kangen de estômago vazio. E qual que é o benefício de beber água Kangen de estômago vazio? Mais água alcalina vai chegar no nosso estômago, porque ela não vai ser neutralizada. Não tem suco gástrico, não tem substância na água que faça com que o nosso organismo diga para o cérebro, ele tem que digerir. E sabe o que acontece? Vocês agora vão fazer o uau! Esse caminho que vai da ingestão da água até chegar no intestino, ele leva no máximo 5 minutos se eu bebo água de estômago vazio. E leva cerca de 40 minutos se eu bebo água junto com refeição. Se eu tomo um suco, por exemplo. Porque lembra, tem substância para eu digerir, tem substância aqui para eu acidificar. O que é que o estômago vai fazer? Vai fechar embaixo, vai fechar em cima, vai começar a chacoalhar e produzir ácido gástrico. Então, mais uma para os médicos. Entenda que o estômago vazio não tem suco gástrico e seja boa parte da alcalinidade da nossa água Kangen vai chegar no intestino, ainda com pH bacana, para melhorar a nossa flora intestinal. Legal? Quem curtiu, dá um like, dá joinha, beleza? Então, agora vou voltar aqui, vou parar por aqui e agora a gente vai para nosso momento de relaxamento. Vou pegar uma água aqui e vamos ouvir aí o que é que o pessoal jogou de dúvidas. Ô, Nelson, olha, é maravilhosa a explicação, viu?
Tenho certeza que acho que todo mundo que fez essa apresentação já se deparou com essa pergunta, né? Da estômago ácido com água alcalina. É uma polêmica muito grande e é muito bom a gente poder ter essa aula que você está nos dando e compartilhar tanto conhecimento. Muito obrigado, viu, Nelson? Eu que agradeço o convite. E a gente tem algumas perguntas aqui que eu anotei, só deixou. Bom, vamos lá. Não tem um nome, tá? Então tá só o nome do celular aqui, então não sei identificar quem fez essa pergunta. Mas ele pergunta: se usar o limão, ele também deixa o estômago alcalino? O limão não. O limão é ácido, o limão tem ácido cítrico, porém o ácido cítrico é um ácido fraco. E nas substâncias do limão, e inclusive o ácido cítrico, nesse processo de digestão, o limão vai fornecer para o intestino e o resto do processo aqueles resíduos alcalinizantes. Então, o limão é ácido, o limão não vai baixar nem aumentar tanto o pH do estômago, mas depois do processo de digestão, ele vai gerar resíduo alcalino para o nosso corpo. Muito legal. O hélio, o que acontece quando tomamos a água em jejum pela manhã? Sofre o processo da digestão? Acho que você já respondeu isso na explicação, mas... Eu acho que já ficou respondido, né? De estômago vazio, em até 5 minutos, ela já está hidratando, já está sendo absorvida no intestino. De estômago cheio, não. De estômago vazio. E outra coisa, viu? Como somos todos amigos, aqui no Nordeste a gente já está chamando, a gente já tem um apelido para a água Kangen. É água caguei. Porque quando você faz essa ingestão de 2 copos, vamos lá, tem um protocolo aí que diz que são 650 ml em jejum. Beleza, 2 copos, para simplificar. Se eu bebo 2 copos de água Kangen logo, gente, é hidratação, a água é microestruturada, então nosso plasma, a qualidade do nosso plasma vai melhorar, a mobilidade do nosso sangue vai melhorar, então a gente vai evitar infarto, a gente vai... É muita coisa, tá? Mas o mais importante Hélio, não sofre digestão, tá? Mas reserve, assim, 30 minutos para depois ir fazer seu de jejum. Ótimo. Nelson, minha mãe já toma água Kangen há mais de 1 ano. Por que ela ainda tem constipação, prisão no ventre? Talvez seja a forma que ela esteja bebendo, tá? Talvez seja a quantidade também que é insuficiente. Uma coisa importante notar é o seguinte: as pessoas a partir dos 50 anos, não são só os idosos, a partir dos 50 anos a gente vai perdendo o sentido da sede. Então, é importante cuidar disso e criar um mecanismo para a pessoa beber 8 copos, 10 copos de água ao longo do dia, tá? Então, pode ser a quantidade de água, pode ser, a gente vai falar mais para frente, também a qualidade da alimentação, aquilo que ela tem hábito de comer. A água Kangen não vai fazer o trabalho sozinha, ela é um grande reforço para a nossa saúde, mas tem uma série de coisas que a gente precisa fazer também, atividade física, melhorar os nossos hábitos alimentares, enfim, seria bom também, o professor Hiromi Shinya sugere fazer enema, especialmente enema de café, mas tem sim, a mamãe tem que cuidar disso, porque hoje já tem alguns sinais. Eu vou falar mais para frente, não vou falar agora não, senão demora muito e não respondo as outras. Tá bom. Mas é que você comentou da fama da água Kangen aí no Salvador, realmente é verdade. Então vamos lá para a próxima. O Tozuyuki Nakamura, ele está falando aqui, né? Repetindo a pergunta. O cliente reclama que a água gera muita prisão no ventre. Tem alguma razão? É essa mesma a sua explicação, Nelson? A mesma? Olha, quantidade e talvez a forma como ele está bebendo água. E assim, aí já não é pela água, é Poderia ser a muito digestão, né? Que você provavelmente vai... o desequilíbrio da microbiota
intestinal, talvez falta de fibra. Não tem porquê ao beber água Kangen. Assim, a gente tem relatos de algumas pessoas que ao começarem a beber água Kangen tiveram esse ressecamento inicial, mas insistindo, então houve todo o processo de desintoxicação e passou a normalizar e o intestino passou a funcionar como um relógio. Sim, então, exato. às vezes é desintoxicação também. Eu já tive casos assim, pouquíssimos, mas já tive. E realmente, como você disse, Nelson, logo voltou ao normal. Então, só perguntas boas aqui. Da mesma forma, desculpe, Márcia, da mesma forma que tem gente que diz, eu bebi água Kangen e tive diarreia, tive um desarranjo intestinal. Também acontece porque está reequilibrando a microbiota e está desintoxicando, mas depois normaliza. Tem que insistir. Correto. O Masatoshi faz uma pergunta aqui que eu acho que você fez na aula anterior, né? A água Kangen tem mais hidroxila, OH-, e menos hidrogênio para pH alto? Sim. A água Kangen tem mais hidroxila. É por isso que o pH ter mais hidroxila é que faz com que o pH seja acima de 7. Se é 7, a quantidade de H+ e de OH- é igual. Abaixo de 7 tem mais H+. Acima de 7 tem mais OH-. Perfeito. O Jean está perguntando aqui pra gente se alguém tem intestino solto, a água ajuda a regular? Vai, vocês vão ver isso mais para frente. Ajuda a regular, sim. Isso é porque hoje, gente, a gente tem uma oportunidade única de falar de outros assuntos muito importantes e bem atuais. E para as outras perguntas sobre eletrólise, sobre hidroxilas, etc., não que não sejam importantes, mas a gente temos isso no Mentor Kangen, temos nos outros vídeos da mentoria e em outras oportunidades a gente pode falar desse assunto também. O Cláudio está perguntando, Nelson, a água Kangen contribui direto e indiretamente no equilíbrio do pH do sangue, acidez? Direta e indiretamente, não só indiretamente. Indiretamente, elevando o pH e fazendo com que estimulando o estômago a produzir mais ácido clorídrico, como a gente viu lá na célula parietal. Indiretamente, ele vai produzir mais bicarbonatos para o nosso plasma. Isso indiretamente. Bebendo água Kangen, dessa forma como eu sugiro para vocês, também diretamente, porque ela vai passar alcalino para o nosso intestino. Mas mesmo que o estômago neutralize o pH, a água Kangen tem minerais alcalinos que vão para o intestino e vão neutralizar. Porque para neutralizar um ácido, eu preciso de uma base. Então, eu tenho que substituir o H+ por alguma coisa. E qual é essa alguma coisa? Sódio, potássio, magnésio, lítio, cálcio. Entenderam? Eu só consigo neutralizar uma acidez se eu tiver minerais alcalinos dentro do meu corpo. E é por isso que se eu tiver uma dieta constantemente ácida e ingerir líquidos ácidos, água ácida, refrigerante, etc., eu vou fazer com que meu corpo se destrua rapidamente. Bebendo água alcalina, eu equilibro e contraponho isso. Então, ele neutraliza a acidez do corpo de forma direta e indireta. Ok, Nelson, então tem bastante pergunta aqui, tá? Algumas não relacionadas com o que a gente está com o tema. Então, para não deixar quem fez a pergunta sem resposta, né? Então, vou salvar todas elas aqui e Vamos depois ver se a no gente final vai a gente... respondendo, tá bom? Perdoe. Beleza. Pessoal aí. Bom, e nesse final você já respondeu até a minha pergunta que eu ia fazer, então já tá bom. Então beleza.